todos bem-vindos a mais um podcast Gestão e Saúde com Júlio César De Luca, administrador do nosso Hospital São Donato. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, estamos aí para mais um podcast aí sobre saúde no município de Sara. E hoje a gente está com convidados aí excelentes, né? Vamos apresentar de peso. Bastante experiência, bastante compromisso com o Hospital da Sara, né? Teve uma relevância extrema para a comunidade, para o Hospital de Sara, né? Os 10 primeiros leitos de UTI veio para o Hospital de Sara por essa figura que está aqui na nossa frente, que é o Acélio Casagrande. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Sangue bom. Mas vamos deixar ele se apresentar? Sangue bom, vamos deixar ele se apresentar. Vamos lá, então. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado. A primeira entrevista, podcast que nós estamos iniciando no município de Sara, né? Mas eu já sou cidadão issarense, né? Já tenho Mas seja bem-vindo! Issarense. Já temos uma longa caminhada com o Júlio De Luca. E agora, é claro que... Quase revelou a idade, né, secretário, aqui, né? Quase revelou a idade aqui, né? Mais ou menos, o Júlio bem mais, né? Dizem que o Júlio... Não temos problema com idade. Dizem que o Júlio tem quase a idade do Hospital São Donato, quase 70. Ô, Fernando, idade é sabedoria, né, secretário? Então, Boa. não tem problema nenhum. Nas minhas andanças de moto, o pessoal me chama de velhinho. Então, eu digo para eles, vocês fazem força para chegar até onde esse velhinho chegou. Que muitos não chegaram. Tem um monte que está ficando no meio do caminho. E a idade da gente nos traz bastante sabedoria. O Acélio é um expert nisso aí, em questão de saúde mesmo, nem se fala, né? E um amigo da Sara, sempre foi amigo de Sara, porta aberta na Secretaria do Estado, sempre para o Hospital de Sara, e a comunidade de Sara deve muito para o Acélio, e eu quero lembrar aqui de uma pessoa que foi extremamente importante para o Hospital de Sara, que foi o ex-governador Eduardo Moreira, né, Acélio? A gente deve muito para ele. Com certeza. Também saudar aqui a André, né? Seja bem-vinda. Assumiu esse ano também uma função importante, que é comunicar, que é levar as informações do município de Sara, né? Eu sei que para ela também não é fácil substituir o Charles Carlin, que fez um excelente trabalho na comunicação, tanto é que se elegeu. E eu digo da mesma forma para o Sandro, né? O Sandro foi secretário da Saúde comigo, eu era em Criciúma, ele aqui. E não é fácil substituir quando o antecessor ele é bom, né? O resultado é bom, né? É bom. Aí é mais difícil, né? Quando é ruim? Quando é ruim, qualquer ação que você faz... É melhor do que a do outro, né? Aparece, né? Quando o cara é bom, você tem que fazer no mínimo igual, né? E tentar ir buscar algumas inovações para poder dar continuidade e atender as necessidades e também as expectativas das pessoas, da população, né? Mas como o Júlio falou, a gente tem uma história de saúde pública muito longa, quase 30 anos, né? Tenho aqui, ó. E essa história, ela foi sempre baseada naquilo em que o Júlio De Luca faz no São Donato, em resultados, né? Buscar resultados. Eu me recordo como se fosse hoje. Eu estava em Brasília, né? E o Júlio apareceu, eu era secretário de Articulação Nacional ou deputado federal, não lembro. Articulação Nacional. Na época, eu estava em Brasília, né? E o Júlio apareceu lá desesperado porque tinha assumido o Hospital São Donato com um déficit de fundo de garantia, previdência, em que não dava a ele a condição nem sequer de receber uma emenda, porque não tinha negativas. E aí eu e ele fomos aos ministérios, fizemos uma romaria por algumas vezes, né? E lá nós conseguimos então aquele empréstimo, né, Júlio? Que pagava uma que é o programa do ProSUS, né? ProSUS, feito né? na época pelo governo federal, um programa bastante inteligente e que viabilizou, né, ao hospital a ter as negativas e conseguir, a partir desse momento, ter acesso às emendas, né? Isso há quantos anos, Júlio? Isso há 10 anos atrás. Um pouco mais, acho. 12 anos atrás, faz que eu entrei no hospital. Então foi em torno de 11 anos, né? E uma outra questão que eu quero pedir também o apoio agora da Secretaria Municipal de Saúde, em março o Hospital São Donato vai fazer
o primeiro encontro Saúde na Praça São Donato. E nós queríamos, já de pronto, solicitar do ACEL, do secretário de Saúde, o engajamento da Secretaria Municipal de Saúde. Né? A gente quer colocar médico oftalmologista, a gente quer colocar médico clínico ali, e atender as pessoas um dia na praça ali, às 7h30 da manhã, até às 12 horas da manhã, num domingo mais, bastante movimento, e mostrar o que o Hospital São Donato está fazendo, o que a Secretaria Municipal pretende fazer com a Célio. A Célio é uma pessoa extremamente acessível às pessoas. Isso que é importante na área da saúde, ter acesso, né, aquilo que a pessoa precisa. Né? E o Acélio é um cidadão do bem, é um cidadão das pessoas, e é um cara extremamente gosta de pessoas, simples, e gosta de estar junto com o pessoal. Tá? Eu acho que foi uma excelente escolha da nossa prefeita e a nossa grande líder, né, que é a Dalvânia, que provou agora no sábado. A prefeita Dalvânia e o vice Alex Mijos, eles me convenceram, inclusive, né, numa conversa no final do ano, de que nós teríamos essa condição juntos, e eu percebi neles essa sensibilidade, né, de gostar de gente. Quem está na vida pública, se não gostar de gente, não é para estar na vida pública. Se não sentir a dor do outro, não é para estar na vida pública. Se você não tiver a percepção de que aquela dor é a sua dor, você não deve estar na vida pública. Então, talvez essa seja a diferença, né, de nossa história. Eu estou escrevendo um livro agora, e que ele se chama exatamente, ele fala muito nessa questão da humanização, de como é que você deve Amo essa chegar palavra. a um resultado pensando naquele que está do outro lado. Então eu sempre tenho dito para a minha equipe, quando alguém estiver na frente ou ao seu lado, se coloque no lugar dele. Eu poderia estar ali precisando daquilo em que ele está precisando. Então essa humanização é que, junto com a Dalvânia e com o Alex, nós queremos ainda ampliar ainda mais, porque 80 e tantos % da população já aprovou e aprova o governo Dalvânia, né? Então, tem resultados positivos, mas dizer que não há o espaço ainda para melhorar, Claro. Não seria nossa Sempre parte. tem muito Sempre a ser tem. feito. Tem muito a ser Sempre. feito. Dizer que as A pessoas... demanda é constante, né? Da mesma forma, o hospital, a gente sabe que um hospital hoje, para ter uma manutenção de um hospital, não é com 2 conversas, né? Sim. Quando um SUS federal paga R$10 uma consulta de um pronto-socorro, quem é que toca um hospital pagando? Quem é o médico que vai sair de casa para atender por R$10, né? Sim. Então, essa questão de melhorar indicadores, trabalhar muito com indicadores, com índices epidemiológicos, acho que é fundamental. E eu tenho certeza que essa parceria com o Júlio, com o Hospital São Donato, ela vai cada vez mais ser ampliada para ir buscar aquilo que o São Donato já fez até agora e pode fazer ainda mais. Sim. Quando em 2018, ele falou muito bem, junto com o governador Eduardo Moreira, nós definimos que inauguraríamos, ainda naquele ano, a UTI, né? Inauguramos, né, Júlio? Foi um desafio, né? Foi um desafio. Foi um desafio. Foi um desafio. Grande, gigante. Gigante. E viemos em dezembro de 2018, inauguramos a UTI. Imagine a região durante a pandemia, logo em seguida, 2020, se não tivéssemos aqueles leitos de UTI, depois vieram mais 10. Então há espaço ainda para crescer muito. O São Donato, ele ocupa hoje um espaço fundamental na questão de alta complexidade. Sim, e quando o secretário fala em humanização, né, o São Donato ele vem, né, num processo muito grande de humanizar todos os processos. Né? O administrador é uma pessoa que traz, né, o Júlio, que traz muito essa questão de... O slogan família a gente usa mesmo porque nós somos uma família. Como toda família, tem as suas tretas, né, Júlio? Exato. Ô, Fernando, eu tive na inauguração agora de um grande escritório totalmente moderno das empresas do Anselmo Freitas, né? Um empreendedor, um cara visionário, né? Mas todo o discurso de toda a diretoria dele foi gestão de pessoas, né? Por quê? Porque uma máquina a gente substitui.
pessoas. compra, né? Tem uma máquina mais moderna, vão tirar uma máquina velha e colocar uma mais. Mas as pessoas, a gestão de pessoas, o atendimento das pessoas, né? Tu não faz da noite para o dia. Não. Né? Não. Então, tu tem que construir isso ao longo do tempo, né? E na gestão de hospital de SARA, a gestão da saúde, a gente tem o que eu peço sempre para os nossos colaboradores, né? Atender as pessoas que nos procuram como a gente gostaria de ser atendido no hospital. E a gente está ali sempre na busca de atender melhor as pessoas. Por quê? Porque a nossa mercadoria é o ser humano, é as pessoas que nos procuram. Então ali tem sentimento, ali tem dor, né? Ali tem dificuldade, e a gente sabe que as pessoas que nos procuram, a urgência delas sempre é maior do que a do outro. Então, Verdade. uma dificuldade E o hospital muito busca. complexa, né? Uhum. Entendeu? De fazer saúde. Por isso que o hospital ele vem, né, numa pegada de tem ouvidoria, tem o canal de ouvidoria, porque nós queremos de fato saber o que está acontecendo lá na ponta, né? Então o que acontece lá na ponta vem para a coordenação, que vem para o administrador. Então o hospital está buscando muito essa questão de trazer a equipe junto, né, Júlio? Né, de fazer com que o colaborador de fato ele se sinta feliz trabalhando dentro do hospital. A gente iniciou um projeto grandioso que toda semana terá uma palestra para o nosso colaborador, né, sobre saúde. Então a gente traz muito, né, o colaborador junto com a gente, mas a gente também quer ouvir o nosso paciente, o nosso familiar. Se vocês pegarem lá nas redes do hospital, a gente traz isso, né, Júlio? Exatamente. Ouvidoria em formato de vídeo, a gente quer ouvir, a gente quer participar. Por quê? Porque a gente está ali para servir, né? O Acélio vai ter um novo desafio agora, o Hospital São Donato também vai estar inserido, porque o Hospital São José está partindo por um outro rumo, uma outra direção. Né? Só para as pessoas entenderem, o Hospital São José ele não contratualizou mais as médias complexidades em cirurgia. E essa demanda, com certeza, vai estourar aqui no município de Sara, no Hospital São Donato, né, Sérgio? Porque é o hospital de maior referência hoje na região, além do Hospital São José, que atende SUS. Então, vai ser um novo desafio para nós. Como é que nós vamos atender? E percentual, Júlio, quantos por cento SUS? 95%? 95% hoje do atendimento do Hospital São Donato é pelo Sistema Único de Saúde. Né? Ou seja, CISREG, ou a venda dos serviços para o sistema do CISAREC, mas são tudo tabelas do Sistema Único de Saúde. Uhum. O Júlio ele coloca com muita propriedade essa questão hospitalar da região sul. Né? A região sul ela está numa fase diferente. Você pega hoje hospitais da região que se vocacionaram, né? E precisam melhorar alguns aspectos. Né? Ainda existem hospitais na nossa região que não têm um ar-condicionado num quarto. Ainda existem. Isso não dá mais para admitir. Né? Um calor do jeito que faz, né? O cidadão chega lá doente, 8, 10 pessoas num quarto e sem um ar-condicionado. O secretário chega a se emocionar. Isso não dá mais para admitir. Né? Exato. E quando eu e o ex-prefeito Clédio Salvar fomos ao Hospital São José e percebemos lá, quando as pessoas estavam sofrendo, imediatamente tomamos a decisão de colocar ar em todos os quartos e lá hoje não tem mais nenhum quarto sem. Acho que aqui na Sara também não tem mais nenhum, né, Júlio? Então, detalhes, sabe, e que mudam, faz a diferença na vida de um paciente e de um familiar também. Né? O nosso deputado federal Ricardo Guidi, ele deu para o Hospital São José as poltronas. As pessoas ficavam numa cadeirinha plástica, né? Então, ele deu... às vezes a perna fazia assim. Então, todas as poltronas foram essas ações de um político que melhoram a vida das pessoas. Não dá para... Né? Eu tenho conversado muito com o Júlio, a gente vai fazer parcerias nesse sentido. O que muda a vida de uma pessoa quando entra um determinado recurso? Então, a gente tem esse mesmo pensamento, e eu acredito que com essa sensibilidade da prefeita Dalvânia, do Michas, e com esse conhecimento que nós temos, eu tenho dito lá na secretaria, André, que eu vim mais como um consultor para a equipe técnica da secretaria. Experiência não falta, né? 30 anos, né? Para ajudar naquilo que ainda tem necessidade no município e na região.
porque a região está se servindo muito hoje já do São Donato. Endoscopias de Criciúma são feitas hoje do São Donato. Secretário, e sabes que na semana passada eu fui gravar uma ouvidoria na nossa sala nova lá, Centro de Diagnósticos Zefiro Giassi. E eu gravei com uma senhora que fez uma cirurgia com a gente, e ela estava ganhando alta já no outro dia. E ela disse assim, olha, eu vou dizer pro doutor que eu não quero ir embora, porque eu estou no hotel 5 estrelas aqui. Olha aí. E ela disse, Fernanda, eu nunca imaginei que eu viria para um hospital como o São Donato. Gente, é um hotel 5 estrelas. Desde a alimentação, o atendimento. Então, assim, as pessoas estão vendo que o hospital, de fato, né, ele está diferente, ele está indo para um rumo diferente, né? Então, as pessoas elogiam muito nos nossos serviços, né? Então, isso é importante para a gente, né? Porque valida o nosso trabalho. Né? Fernando, eu vou ler aqui o que um profissional médico mandou para mim. Vamos lá, Tá? vamos lá. Bom dia. Obrigado pelo atendimento da tia da patroa, que é tia da esposa dele. Ele está nos Estados Unidos e depois eu vou lançar a novidade. Ela adorou o hospital, saiu elogiando. Disse que desde a triagem até a saída foi muito, muito bem tratada. E esse é um profissional que o Aceli conhece, um Madeira, um guri humilde, fez cardiologia, vai se formar o mês que vem. Vou ter o privilégio de ir à formatura dele em Itajaí, no Marieta com Debornose. E a gente está já fazendo os estudos, vendo o espaço, e ele vai colocar, junto numa parceria com o Hospital São Donato, uma hemodinâmica no Hospital São Donato. Muito provavelmente em 2025 nós teremos no município de Sara. Novidade, hein? Spoiler aqui, ó. Tá dando spoiler aqui, ó. Vamos precisar Primeira mão. Primeira mão. Vamos precisar da parceria aí do secretário. Secretário Teremos de Saúde, outras novidades. Que tem... Teremos outras. Então, secretário, também dá spoiler aí. Fernanda, Teremos qual é a outras. importância do Aceli no município de Sara? Para te construir e ter essa expertise, essa experiência, conhecimento e porta aberta em Florianópolis, isso não é da noite para o dia que tu constrói. 30 O anos. Acélio tem tudo isso. Não, o Acélio tem 60 e lá vai pedrada de idade. Então, Aí ele falou, conhece- falou. Ele conhece todo mundo do PMDB, do PP, do PL. São tudo pessoas que são amigos da gente. Hoje o Hospital São Donato consegue emendas do Ricardo Guide, do Daniel Freitas, do Minuto. Olha bem, já Da citei Júlia. 3 partidos diferentes. Da Júlia Zanata. Por quê? Pelo conhecimento que a gente tem com essas pessoas. Mas isto só consegue ao longo do tempo, né? Apanhando muito na estrada, né, Célio? Né? Mas o Aceli é um cara que tem portas abertas no governo do Estado, né, com os deputados, é um amigo de todo mundo. Então nós temos que explorar e aproveitar ao máximo a figura do Aceli Casagrande. Vamos E aproveitar, Sara vamos fez aproveitar, uma então. grande escolha. Tenho certeza absoluta disso, que a Dalvânia fez uma excelente escolha. Vai dar certo. Secretário, nesses quase 30 anos aí, na estrada como Mas o surgiu- Fernando aumenta muito a responsabilidade dele. Opa! Com certeza. Mas quanto maior o desafio, melhor se torna o sonho realizado, né? Porque se você realizar um sonho, não é o seu, é do outro. Nós temos muitos desafios aqui pela frente e principalmente nessa área de crescer o Hospital São Donato juntos, né? E para crescer um hospital pelo SUS, como a gente quer, não é apenas falar, é fazer. Porque falar muitos falam, né? Agora, tira do papel, faz acontecer. Papel né? aceita qualquer coisa, né? Quando eu fui em 1994 a Cuba conhecer o programa de saúde da família deles, as pessoas diziam, mas tá diferente. Claro, mas nós vamos adaptar ao Brasil. E nós adaptamos ao Brasil o programa de saúde da família já naquela época, e está aí até hoje como um dos melhores programas que o Brasil tem, e ainda tem aperfeiçoamentos a fazer, foi porque nós estávamos percebendo que lá em Cuba, e eu vou dar só um exemplo, o médico mora, como um bairro aqui, Elizabeth, né? Mora numa casa como essa de 2 pisos. Lá o médico mora na parte superior e o consultório, o ambulatório, é embaixo, né? A parte de baixo. E ele tem um controle absoluto das 200 famílias em que ele cuida com o monitoramento. Aliás, nós vamos implantar aqui no município de Sara um sistema de monitoramento, né, dos pacientes crônicos. Saber onde eles estão, como é que eles estão. Se chegar um paciente no Hospital São Donato, nós vamos ter essa interligação de prontuário também.
e ele estiver descompensado na sua diabetes ou hipertensão, e nós vamos analisar se ele estava monitorado pelo bairro ou não. Ou não. Então, Legal. sistemas que já desde lá em Cuba a gente tem essa vontade de fazer, né? E é importante ter esse controle da população. Claro, a realidade lá era para 200 famílias, aqui foi para 1.000 famílias, acaba Claro, hoje é a tendo... realidade de cada país. Claro. A gente tem que fazer essa adaptação. Sim. E acaba tendo hoje até mais pessoas por aqui. O Brasil hoje, Fernando, no Covid ele já deu um exemplo para o mundo. Né, Zé? Deu exemplo. Deu um SUS. exemplo para o mundo. Se não fosse o SUS, Sistema né? Único de Saúde, Ah. ele deu um exemplo para o mundo. Né? A maior nação do mundo, mais rica do mundo, morreu gente em casa porque não podia ir para o hospital, porque não tinha um plano de saúde e não tinha condições financeiras de pagar. Aqui no Brasil isso não aconteceu. Todo mundo, com mais ou menos dificuldade, todo mundo tinha um leito de UTI, cada estado botou o leito de UTI à disposição. O Acélio sabe muito bem disso, porque era 24 horas por dia em busca de um leito, aqui, ali, o acolá, e a gente deu a volta por cima, deu o resultado, apresentou o resultado para a população, né? Então, nós realmente, na questão da saúde, o Brasil hoje, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele está dando um exemplo, uma aula para o mundo todo. Uhum. Com certeza. Não é brincadeira que final do ano passado nós tivemos uma comissão do Chile vindo aqui no Brasil, na Unesc, no Hospital São Donato, né, conhecer o Sistema Único de Saúde. Eles Como é que ficaram funciona. impressionados com a nossa estrutura. Se tu pegar os Estados Unidos, que está na boca do povo hoje, né? Estados Unidos, que o Trump assumiu lá ontem. Você vai ao médico ser atendido, ok? Mas a conta vai... A conta chega. Logo A conta em seguida. chega e não erra endereço. E vai logo, né? Para casa do cidadão. rápido Se ele e não pagar, na próxima Ô, ele vai ser secretário, tu nem cobrado. chegou em casa, a conta já chegou. Já chegou, né? Se você... A França, por exemplo, ela já na década de 90, eles vieram conhecer o meu sistema, que era o Disque 24 Horas Ambulância. Dali nasceu o SAMU Nacional, entende? Que é Então, outro exemplo. Né? Que é outro exemplo, outro exemplo. para o Brasil. É. Então, assim, você, como eu disse, tem que fazer acontecer diante daquilo em que você sente de necessidade. Né? E nesses 30 anos de história, tem uma história que te marcou, assim, que tu disse, Fernanda, isso eu lembro que me marcou. Com uma pessoa, com um familiar, enfim, que tu lembra, assim, que te marcou? Existem muitos fatos, muitos momentos. Na rua, o agradecimento àquilo em que salvou a minha vida, que fez isso, fez aquilo. Por exemplo, uma gestante que eu encontrei há poucos dias, né? E ela chamou a filha, tinha uns 18, 20 anos, não perguntei exatamente, ela disse assim, quero que tu conheça a minha filha. Aí eu fui lá, salvou a vida da minha filha, entendeu? Então isso marca na vida da gente, né? Salvou, porque não tínhamos maternidade de alto risco aqui, e eu levei ela para o Joana de Guzmão imediatamente, né, para a maternidade lá, e salvamos, né? Não era o Joana de Guzmão, era no Hospital Maternidade de Florianópolis, como é que é? Carmela? Carmela Dutra. Pro Carmela Dutra, que era a única que tinha gestação de alto risco. Então, salvou a vida de alguém. E assim, inúmeras pessoas que eu encontro. Isso marca muito. E durante a pandemia nem se fala, né? Aqueles que ligavam à noite, na madrugada, a qualquer hora, e diziam, salvo meu pai. Preciso de um respirador para ele. E não tínhamos, né, Júlio? Não tínhamos. Aí você buscava um desafio São Paulo, gigante. Então, esses desafios que marcaram mais, assim, a minha vida. Então, por isso que eu disse, você tem que mudar. Por que a maternidade de alto risco veio para o Sul? Pela necessidade que tínhamos de levar pacientes. Sim. Por que a oncologia veio para cá? A oncologia veio para cá porque tínhamos necessidade que as pessoas tinham que fazer uma quimioterapia em Florianópolis. 3 vezes por semana eu perdi um tio, fui reconhecer o corpo dele no Hospital Caridade naquele incêndio tratando de um câncer de próstata. Então, essa vinda dos serviços para o Sul, ela foi por necessidade. Agora, se não tiver movimento, acontece? Não acontece. Tem que ter movimento. Tem que Você ter movimento, tem que ter representatividade política. Como o Júlio falou, porque senão fica se difícil. você não tiver portas abertas na Secretaria de Estado da Saúde, no governo do Estado,
Brasília. Quando a gente anda nos corredores do Ministério da Saúde, eles me conhecem por Casagrande, lá de Criciúma e tal, porque a gente tem referência implantada no município, né? Então, essa referência de Criciúma, nós vamos trazer, porque Içara, Criciúma, não tem porta, não tem janela, como diz a prefeita Salvânia, sim. né? É aberto. E, Fernando, assim, a gente não está falando aqui de governos de A ou B. A gente está falando de portas abertas no governo do município, do governo do estado, do governo federal. Por quê? Porque os governos passam, as instituições são permanentes, né? O conhecimento e o relacionamento é o que fica. Então, aquelas pessoas lá em Brasília, aquelas pessoas que ficam na Secretaria de Saúde do Estado, elas permanecem, né? Mesmo que os seus comandantes, os seus líderes mudam, né? Mas aquelas pessoas que têm o conhecimento com a SEL, que têm o conhecimento, elas vão permanecer. Então ela já conhece o trabalho, ela já sabe como é que a gente faz, a gente sabe de onde procura essas pessoas. Então isso aí tem um preço imensurável, isso aí tu só adquire através dos anos e anos isso é o que ele nos cobra. de trabalho. Porque quando ele diz assim que a gente humaniza todos os processos dentro do hospital, e ele diz que a porta dele não tem tramela, né? Então, enfim, todo mundo que bate lá abre, né? Ele também nos cobra isso, porque ele diz assim, nós temos que atender o nosso paciente, o nosso familiar, como se ele fosse da nossa família. Porque o Júlio tá de passagem aqui. É, bem isso aí. Né? Então ele nos cobra muito isso para fazer acontecer. Mas vamos lá, secretário, eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente trazer. Vamos lá. Bora. Saúde pública de Içara e relação com o Hospital São Donato. Gostaria que fizesse uma avaliação sobre a atual situação da saúde pública no município. Tem uma aprovação fantástica, né? Acho que as demonstrações foram dadas aí já nas urnas, né? E essa aprovação ela tem que ser respeitada, né? O Sandro, como eu disse, é um profissional que se dedicou muito, né? Fez um papel muito importante, né? O Sandro teve o papel e o momento de fazer e fez, né? Mudanças muito importantes. Por exemplo, ele foi conhecer, e eu criei durante a pandemia, por necessidade das pessoas não terem que sair de casa, o tele-covid. As pessoas ligavam, tinha uma equipe que atendia, mandava receita para a pessoa não sair de casa e era tratada via tele-covid. Do tele-covid, depois nós alteramos para tele-saúde. Hoje, o Telesaúde de Criciúma já tem lá, acho que 50% a mais da população. Isso tem um número para ligação? É o WhatsApp que a pessoa agenda a consulta no posto de saúde e recebe a receita. Não tem necessidade de marcar uma consulta na madrugada para ir lá e poder trocar. A gente pode colocar o número aqui, secretário, esse número? Agora é o Conecta aqui. O Sandro, com muita sabedoria, ele foi, conheceu, viu as deficiências que sempre tem e mudou para melhor. Né? Suas então, adaptações, né? já temos hoje um número, acho que 8 unidades que já atendem, vai se ampliar agora até o final do mês, e do Conecta Saúde, que é o Telesaúde, né? Que as pessoas fazem agendamento diário via e recebem a receita também via Telesaúde. Então, o Sandro teve um papel fundamental e eu vou contar muito com ele, não só com ele, mas com todos os vereadores, né? Porque eles estão na rua, eles sabem também o problema em que existe. E eu vou ouvir muito eles uma vez por mês, quem sabe, para que eles nos tragam as demandas, os problemas, as dificuldades, né? E a crítica é construtiva. A crítica, muita gente, não. A crítica, ela tem que ser considerada pelo agente público como construção, como para melhorar. E a nossa relação com o Hospital São Donato, não tenha dúvida, vai ser a melhor. E se já lá em 2018 aconteceu, nós vamos fazer acontecer muita coisa, Júlio. Muitas coisas, né? Que nós temos a discutir para que o içarense, principalmente, tenha o acesso em que ele tem necessidade. Como é que nós vamos discutir com o diretor Júlio essas necessidades? Ouvindo aqueles em que são usuários, ouvindo aqueles em que são os representantes dos usuários, que são os vereadores, enfim, independente de partido, para que a gente consiga adiantar, aí, melhorar, enfim, e o Júlio é parceiro, eu tenho certeza que buscando alternativas com o governo do estado, com os deputados federais, deputados estaduais, nós vamos fazer com que esses hospitais atendam essa demanda, que não é pouca, porque, como ele mesmo disse, o São José toma um outro rumo, de atender só a alta e ampliando, eu acho, também convênios
Sim, particulares. Então, assim, nós precisamos ver com muita tranquilidade, com muita necessidade que o hospital tem financeiramente, para ir fazendo esses movimentos e para trazendo serviços novos organizados. Desafios Sim. que o hospital vai enfrentar e é uma constante. Uhum. E a gente tem que estar preparado para esses momentos, né? E a gente tem que pensar com um olhar sempre lá na frente, mas nunca esquecendo das pessoas. Né? É isso aí. Verdade. As pessoas em primeiro lugar. Com certeza. Agora, vamos lá. Importância do Hospital São Donato para Içara e região. Veja, é tranquilo dizer isso pela importância que ele já vem demonstrando, né? Ele demonstra essa importância ao longo desses últimos anos, quando implantou... e tem mais, eu falei da UTI, mas o que eu vi, e eu conheço o hospital do estado inteiro, até porque eu fiz uma especialização em gestão hospitalar também, e fiz teses em cima de maternidade, de UTI, de centros de diagnóstico. O centro de diagnóstico do Hospital São Donato, hoje eu posso assegurar com todas as letras, é o melhor do estado de Santa Catarina. O que tem de equipamentos modernos hoje, com capacidade de atendimento, não tem igual, ou pelo menos que eu vi. Então, nós temos esse potencial de crescimento do centro de diagnóstico, do centro de tratamento, do resultado, do tempo-resposta, né? Então, quando ele coloca, o paciente entrou e em 15 dias já saiu com cirurgia feita, sim, isso é resolutividade com um tempo de resposta muito bom, né? Então, realmente, nós temos muito a crescer e a importância do Hospital São Donato ela é fundamental e tem alas novas para crescer, enfim, e buscar alternativas financeiras, porque também não existe milagre. E a gente sabe disso. E eu também me coloco sempre no lugar do outro, que é o gestor. Não é um passe de mágica, né? Não existe mágica. O Hospital São Donato hoje ele é um hospital totalmente regulado pelo Estado, né? A gente está na regulação do Estado, o Estado que determina a lei de UTI, encaminha o paciente, né? Então, hoje é um hospital que tem uma contratualização como o Hospital de Içara tem, ele é totalmente regulado pelo Estado. Né? O Estado tem os seus controles na mão, controle de leitos, e o hospital faz a gestão, mas o Estado tem um controle bastante grande sobre a instituição. Isso é bem importante o Júlio falar, secretário, porque às vezes as pessoas nos procuram na ouvidoria, né, o canal que o hospital tem, a ouvidoria do hospital, o número está aqui, tá? Para quem quiser fazer dar uma sugestão, uma crítica construtiva, né, a gente está aberto aí, o nosso diretor está aberto a receber e responder aqui no podcast também, tá? Quando a gente fala isso, as pessoas perguntam assim, mas eu preciso de um leito de UTI, eu sou de Içara e quero que o meu familiar venha para Içara, né? As pessoas às vezes não entendem isso, né? Acham que a UTI ela é nossa. A gente escuta muito isso. Eu sou de Içara, por que eu estou sendo encaminhado para o hospital tal? Mas é uma regulação, e eu também tive participação nessa regulação, né? Eu era secretário de Estado, quando nós criamos as regulações regionais, né? Por que você tem que ter regulação? Porque senão tem muito privilégio político. Tínhamos no passado privilégios políticos, onde o deputado ligava, eu preciso resolver tal coisa. Como é que você vai passar um paciente na frente se você tem um outro com mais prioridade clínica? Então, a regulação, ela deu essa igualdade de atendimento. Então, muitas vezes as pessoas não entendem por quê. Você tem uma fila que define para onde vai, de acordo também com o quadro clínico, né? A regulação ela é fundamental e, infelizmente, ainda muita gente não entende, né? E aí é que vem, principalmente lá em Criciúma hoje, muita gente sabe, não entende. Mas por que foi regulado para o Morro da Fumaça, foi regulado para Timbé do Sul, para não sei para onde? É porque são leitos de retaguarda e que estão disponíveis naquele momento, que é para lá que tem a vaga. Né? É onde o SUS vai efetuar aquele trabalho, aquele procedimento o mais rápido possível. Entende? Então, às vezes, a regulação encaminha para um lado A, para o lado B, não tem privilégios, entendeu? Mas é uma coisa que anda, inclusive, Ministério Público, ele acompanha essa fila, essa regulação, né? E as pessoas, às vezes, não entendem isso. Né? O que o gestor tem que fazer é fazer a fila andar. Fazer acontecer. Por quê? Você tem que disponibilizar serviços. O que o governador Jorginho, o governo do estado, fez com a política hospitalar,
e eu participei como secretário de município na CIB, ajudei muito a secretária Carmen nesse sentido, e eu vinha dizendo para ela já quando ela estava em Brasília, é necessário o Estado fazer uma mudança de remuneração. Você tem que remunerar por procedimento, você tem que criar uma tabela alternativa. E o governo do Estado criou essa alternativa, principalmente na média complexidade, né, Júlio? Sim. A alta complexidade ainda nós estamos com dificuldades. Eu acho que o secretário Diogo tem consciência disso e há necessidade ainda de se fazer algumas alterações, porque ainda não é atrativo para o prestador fazer a cirurgia de coluna, quadril, joelho com prótese. Tem algumas coisas que ainda não está andando como o governo do Estado gostaria e que deveria, porque não tem atrativos ainda nesse sentido. Então, são ajustes em que nessa tabela devem ser feitos, mas na média complexidade, felizmente, está andando muito bem. Né? Muito bem, muito bem. Secretário, vamos falar um pouquinho do futuro? Planos para o futuro da saúde em Sara. Projeto de futuro para a Secretaria de Saúde de Sara. Dar continuidade, a prefeita Dalvânia, o vice Jandir e agora o vice Alex Michos, tem essa aprovação colocada nas urnas, dar continuidade a tudo aquilo em que está bom e buscar sempre melhorias. Ouvir, verificar onde estão ainda os gargalos, as falhas, as dificuldades. Como eu disse, sentir a dor do outro e ver como resolver essa dor do outro. E eu já tenho alguns diagnósticos daquilo em que pode ser melhorado e possibilidades para isso, né? E na hora oportuna a prefeita Dalvânia, claro, vai trazer para a sociedade da Içara quase deu spoiler. Algumas informações boas aí, e algumas delas em parceria com o Sandonato. Conta. São muitas, né, o Acélio vai trabalhar com a Dalvânia tem um estilo todo próprio de trabalhar e de cobrar. Ela cobra muito dos seus colaboradores, muito mesmo. Então, vai ser uma parceria boa. A gente sempre teve um relacionamento com a Dalvânia desde lá de trás, desde antigamente, e com a Célia tendo uma amizade gigantesca, né? Então, acho que vai dar certo, e tem tudo para dar certo, e com certeza vai dar certo. Com certeza. Tem mais 2 tópicos aqui, vamos lá? Olha. Perspectivas de integração entre a atenção básica e os serviços hospitalares. Excelente pergunta. O nível primário, secundário e terciário, eles não podem ser desconectos. Eles têm que estar conectados, né? E prontuário conectado. Quando o paciente chegar no pronto-socorro do Hospital Sandonato, não sei se isso já está, eu também não me inteirei de tudo ainda, né, Júlio? Mas quando ele chega a um pronto-socorro ou a uma UPA, essa integração é fundamental. Qual é a medicação que ele já vinha tendo no posto de saúde? Qual é o cuidado em que ele teve? Aquilo que eu falo em monitoramento. Uhum. Qual é o monitoramento que ele teve da sua doença crônica? A gestante que chega no Sandonato, ela chegou com ultrassom feito, com tudo aquilo em que a gestante tem que fazer para prevenir possíveis óbitos, né? Uhum. Então, tudo isso nós vamos integrar ainda mais. Essa atenção básica, nível secundário, que são as especialidades, né? O especialista também não pode estar fora desse contexto. Então, ajustar essa conexão é fundamental. Quando o paciente for para casa, ele sair do Hospital Sandonato, ele deverá receber a visita de uma agente comunitária, também é outra área importante na cidade, e no Brasil em que a gente criou, quando criamos o Programa de Saúde da Família, as agentes comunitárias, ela tem um papel fundamental. Como é que você está e como é que é o encaminhamento para o posto de saúde a partir do referência contra referência? O Hospital Sandonato encaminha ao posto de saúde vai dar continuidade àquele tratamento, porque senão daqui a pouco está de volta no pronto-socorro do hospital. Não tomou o remédio, o médico deu uma receita, não tomou o que não tem dinheiro para comprar, mas não foi no posto de saúde e daqui a pouco vai retornar. Volta e pior. No hospital, pior ainda. Volta e pior. Sabe o que me fez lembrar? E na época em que eu conheci o sistema lá em Cuba, um profissional médico, onde eu fiquei alguns dias, ele me pediu que eu acompanhasse ele numa visita de um paciente.
E eu fui e ele foi lá puxar a orelha do paciente, porque também tem que ter a responsabilidade Claro. da saúde, mas também tem que ter a responsabilidade do cidadão. Concordo. E ele puxou a orelha do cara, porque o cara tomou 3 meses a medicação para tuberculose, e você sabe que o ciclo é 6 meses. E ele foi lá e disse, mas como que você não voltou para fazer o acompanhamento e buscar a medicação no 4º mês? Não, porque eu já me sinto bem. Você não está bem, você vai ser... E aí começou a xingar o cara com razão, né? Então, essa conexão hospital, posto de saúde, medicamento, posto de saúde, ela tem que ser muito, muito forte e combatida. Verdade. Secretária, a gente está chegando aí na reta final do nosso bate-papo, mas vou deixar aquela câmera ali liberada para te mandar um recadinho, né? Agradecer a quem tu quiser, mandar um recado para a população de Sara aí, que o secretário aí tá firme e forte. Fica à vontade. Primeiro, eu quero agradecer a recepção, né, que Sara, o acolhimento em que Sara tem me dado, né? Eu fui o deputado federal mais votado da história de Sara, lá na década de 2000, né? E fui agora em 2022 o deputado estadual mais votado também da Içara, né? E isso me dá uma responsabilidade muito maior, que é de fazer pelos içarenses, e essa confiança em que a Dalvânia e o Alex Michels estão me trazendo, me dando, é uma confiança em que com certeza o içarense pode acreditar. Não vai faltar esforço, não vai faltar articulação, não vai faltar fazer acontecer. Nós vamos buscar tudo aquilo em que for possível para que o município de Içara, por ser o município que mais cresce, inclusive hoje, ele cresça também em respostas na área da saúde. Podem confiar essa parceria com o hospital, parceria com outras entidades clínicas. Ontem recebi a Cris também, né, da Rede Feminina, que em 2018, né, nós colocamos R$500 mil, e aí também pelas mãos do ex-governador Eduardo Moreira, para a construção daquela sede. E ontem conversamos muito sobre também ampliar serviços e parcerias naquela instituição que já faz um belíssimo trabalho, é referência, com certeza. Então podem confiar, içarenses, que nós faremos e faremos muito. Agora eu deixo para ti, Júlio, quiseres fazer um agradecimento, fica à vontade. Então, eu quero agradecer o Acélio e por conhecer o Acélio e ter portas abertas na Prefeitura de Içara, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ampliar em muito o atendimento na área da saúde, nessa conexão que vai ter com a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital São Donato. A comunidade pode ficar bastante otimista em relação a isso, porque eu confio muito no trabalho e na parceria do meu amigo Acélio Casagrande. É isso aí. Então, pessoal, obrigado a todos que nos acompanharam a mais um podcast Gestão e Saúde com o Júlio César De Luca, administrador do Hospital São Donato. Hospital aí com 70 anos de história. Tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta aqui para o nosso administrador? Manda aqui nesse contato aqui ou no direct lá do Instagram e venha você também fazer parte da família São Donato. Um abraço.